Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ramon, sou o PED da disciplina Estruturas de Madeira e vou apresentar para vocês hoje um exemplo de flexão simples oblíqua, dando continuidade então à aula 5. Bom, este exemplo ele se encontra na apostila de estruturas de madeira que foi confeccionada esse ano, a qual eu disponibilizei a vocês. Achei esse exemplo pertinente para poder passar para vocês, comentando alguns tópicos que eu achei importante, tá bom? Então, vamos lá. O enunciado é o seguinte: quanto ao estado limite último, dimensione uma viga terça que está submetida a um carregamento permanente uniformemente distribuído de 0,75 kN, esse aqui, e uma carga concentrada acidental de 0,9 kN, aplicada no ponto médio do vão, que é de 4 metros, conforme a figura. Considerar uma inclinação do telhado correspondente a 25 graus. Os dados são que a madeira é de origem de uma folhosa de classe C60, ou seja, 60 megapascais de resistência à compressão paralela às fibras, e o CAMOD é 0,56 com uma seção de 8 por 12. Só fiquem atentos que assim, esta peça, essa viga ao qual vocês estão vendo, é esta seção aqui, tudo bem? Não é esta inclinada. Então essa é uma vista frontal e uma vista lateral da peça, tudo bem? Bom, vamos dividir o nosso exercício em algumas etapas, sendo ela então o cálculo da tensão resistente, os esforços atuantes, as tensões atuantes e a verificação do estado limite último ao qual a peça está sendo verificada. Bom, então no cálculo da tensão resistente, como ela está sendo submetida à flexão, precisamos verificar tanto a compressão quanto a tração. Então, para a compressão, sabemos que o FC0D, que seria a tensão resistente de compressão de cálculo paralela às fibras, vai ser o CAMOD vezes a resistência característica dividido pela gama WC, que é o coeficiente de segurança na compressão da madeira. Essa conta então, o 0,56, que é o CAMOD, já foi nos fornecido, o 60 MPa também a gente extrai isso da classe, e 1,4 é o coeficiente tabelado pela norma. Temos então um valor de 24 megapascais. Neste exemplo, eu vou trabalhar com vocês com kN por centímetro quadrado quando for tensão. Então, sempre kN e sempre centímetro. Então, vou converter isso aqui para vocês de 24 MPa para 2,4 kN por centímetro quadrado. Tudo bem? A tração, a formulação dada pela norma é a seguinte: a tensão de tração de projeto, ela vai ser o CAMOD vezes a tensão de compressão característica dividido por 0,77, ou seja, relembrando, a tensão de tração da madeira é considerada maior do que a de compressão. Por isso, o fator aqui para poder aumentar essa resistência. Entretanto, como na tração a madeira ela tem uma resistência, uma ruptura frágil, então vamos pagar um pedágio por isso, né? O nosso fator de segurança aqui então é de 1,8, enquanto lá na compressão é de 1,4. No final das contas, teremos então uma resistência à tração de projeto de 24,4 MPa, ou seja, 2,42 kN por centímetro quadrado. Agora então vamos aos esforços atuantes. Bom, no problema a gente consegue identificar que este é o caso ao qual estamos nos deparando, que é uma combinação de dois tipos de carregamentos, não só o carregamento permanente e acidental, mas também a forma com que eles são distribuídos na viga. Enquanto um é uniformemente distribuído, o outro é uma carga pontual. Sabemos que esta combinação
ela pode ser associada com uma soma destas outras duas, desde que o material esteja no regime elástico. Sendo assim, é válido considerarmos que, sabendo que um carregamento uniformemente distribuído provoca um momento máximo no meio do vão igual a QL ao quadrado sobre 8, e que um carregamento pontual aplicado no meio do vão também proporcionará um momento máximo neste de PL sobre 4. Sendo assim, é equivalente que a soma desses dois momentos seja o momento máximo dessa viga, tudo bem? Então, o momento máximo vai ser dado por QL ao quadrado sobre 8 mais PL sobre 4. Mas atenção, isso daqui seria, esta soma, ela só aconteceria de maneira direta se os carregamentos fossem de mesma natureza, o que não acontece. Para isso vamos ter que melhorar um pouco este momento máximo aqui. Estes esforços atuantes, então, vamos primeiro encontrá-los para cada natureza, tanto ao carregamento acidental quanto ao carregamento permanente. Por isso, vamos lá. Devido à força concentrada, que ela é acidental, vamos ter um momento máximo então de PL sobre 4, como vimos anteriormente. 0,9 kN vezes 400 cm, aqui já está convertido, dividido por 4, é equivalente a 90 kN/cm, unidades de momento. Já o momento fletor devido ao carregamento permanente, que ele é uniformemente distribuído, ele pode ser encontrado por QL ao quadrado sobre 8, ou seja, 0,75. Aqui eu estou deixando em metros, então vou trabalhar aqui também em metros, vezes 4 ao quadrado dividido por 8. Então, tenho minha unidade aqui em kN/m, que seria o equivalente a 150 kN/cm. Aqui eu mostrei duas possibilidades, que a princípio podem parecer óbvias, mas é muito importante ressaltar que ou você faz a conversão de todas as unidades antes ou depois do resultado final. É importante não confundir as coisas, tudo bem? Agora, como nós encontramos estes momentos, tanto acidentais como devido a carregamentos permanentes, só que gravitacionais, ou seja, esse momento aqui, precisamos fazer a decomposição em x e em y, tanto para acidental quanto para permanente. Okay, então vamos lá. Bom, o momento que x ele vai ser o momento máximo em Q vezes cosseno do ângulo. Por que cosseno? Porque como este ângulo aqui é o equivalente a esse, temos esta hipotenusa, que vai ser o m máximo Q, e queremos encontrar então o cateto adjacente, certo? Então o mqx vai ser o cosseno do ângulo. Temos então um valor de 81,57 kN/cm. mqy, portanto, vai ser o momento máximo em Q vezes o seno do ângulo, que no caso é seno de 25. Então temos a componente em y de 38,04. Olha, outra dica aqui, né? Pelo desenho já conseguimos observar que o vetor em x ele deve ser maior que o vetor em y. Ele aqui está desenhado proporcionalmente, ok? Então, assim, na dúvida, para conferir, a gente tem que este vetor tem que ser maior que esse. Então, esse valor também tem que ser maior que esse. Tudo bem? E o carregamento permanente a gente vai decompor da mesma maneira, né? O mgy vai ser o m máximo g vezes seno do ângulo, e o mgx vai ser m máximo g vezes o cosseno do ângulo. Aqui eu só inverti a posição deles, mas o valor está correto, tudo bem? Então
voltando, este carregamento que é em x está maior do que o de y. Então, o seno e o cosseno foram aplicados de maneira correta. Bom, agora então vamos encontrar os esforços atuantes na direção x ou y. Para isso vamos ter que fazer a combinação de ações, né? Vamos relembrar então que esta é a forma de combinações de ações normais. Vai ser a mais usual utilizada pela norma mesmo. Então, lá na norma, ela vai falar que o FD vai ser o somatório das forças devido ao carregamento permanente, multiplicado pelo fator gama GI, mais o somatório das forças, aliás, mais gama Q, que vai multiplicar uma força que vai ser principal e as outras que vão ser secundárias devido a carregamentos acidentais. Okay? E as secundárias estão multiplicadas por um fator π0. Quando ela fala força, você não precisa entender, o F, aliás, você não precisa entender somente como força. Neste nosso caso, ele é esforço, tá bom? E no caso aqui é o momento fletor. Então vamos entender todos esses F's como os momentos fletores. Os fatores gama G e gama Q a gente pode encontrar também na norma. Bom, pela tabela 4, para ações de grande variabilidade, que vai ser também a mais usual, ok? Teremos então que para as combinações normais, o fator de 1,4. Já para as ações variáveis, temos a tabela 6, o fator de 1,4 também para gama Q, tá bom? Com isso, vamos lá. Vamos pegar essa primeira parcela, gama G, mgx. Isso porque estamos falando da direção x. E gama Q vezes mqx. Tudo bem? Estou detalhando isso porque muitas pessoas tiveram dúvidas e me questionaram sobre estas combinações. Então, estou dando uma atenção maior quanto a isso. Temos o valor, então, de mxd, já de cálculo, de 304,53 kN por centímetro. A combinação na direção y, ela vai ser de maneira bem similar. Eu só vou substituir, então, o valor de mgy e, no caso, mqy. Então, aqui agora temos, finalmente, os esforços atuantes, os momentos em x e os momentos em y. Aqui, leia MYD, tudo bem? Tendo os esforços, agora conseguimos estimar as tensões. Para isso, é importante que a gente calcule uma propriedade geométrica da madeira, pois estamos falando da flexão, que é o momento de inércia, tanto na direção x quanto na direção y. Bom, sabemos que o momento de inércia em x vai ser bh ao cubo sobre 12, né, 8 centímetros vezes 12 centímetros ao cubo, sobre 12 temos 1.152 centímetros quadrados. Já o momento de inércia na direção y, ele vai se dar como h vezes b ao cubo, dividido por 12. Então, 12 vezes 8 ao cubo dividido por 12. Temos então 512 centímetros quadrados. Tudo bem? Agora então, a tensão atuante em x e a tensão atuante em y. De cursos anteriores, vocês podem lembrar que a tensão devido à flexão, devido a um momento fletor, ela pode ser obtida como momento em x, nesse caso, porque estamos avaliando a direção x, dividido pelo momento de inércia, também nessa direção, vezes y. Esse y vai ser a máxima distância entre o centro de gravidade da peça, considerando a direção x ali como a linha neutra, até o ponto mais tracionado ou comprimido,
que no caso então vai ser h sobre 2. Então, como a altura é 12 centímetros, temos aqui então 6 centímetros. Deste cálculo temos então que a tensão devido ao momento fletor em x de projeto vai ser 1,586 kN por centímetro quadrado. Vamos lá. O momento em y dividido pelo momento de inércia em y vezes x, que no caso vai ser a maior distância entre o centro de gravidade, levando em consideração o eixo y, até a fibra mais tracionada ou comprimida, que por ser uma seção retangular vai ser b sobre 2, vai ser a largura dividido por 2, tudo bem? Então disso temos o valor 4, pois a largura é 8. Assim, vamos ter a tensão devido ao momento fletor em y, de cálculo vai ser 1,109. Então, um parênteses aqui, podemos observar que a tensão atuante em x vai ser maior do que a em y, tá bom? Agora então, já temos a tensão resistente e já temos a tensão atuante, ambas de projeto. Se formos olhar na norma lá no item 7.3.4, ele vai falar sobre flexão simples oblíqua. Para isso, ele vai ter uma formulação para poder trabalhar com ela. Lembra então quando eu trabalhava na lista de exercícios com vocês com o fator Fs, um fator de segurança, né? E talvez vocês tinham algumas dúvidas sobre isso. Eu já estava introduzindo vocês a algumas expressões da norma ao qual ela costuma trabalhar. Seria a seguinte: muitas vezes esse fator de segurança ele vai ser decomposto em várias parcelas, e essas parcelas vão ter que dar menor ou igual a 1 para que a segurança seja garantida. Tudo bem? Então não fazia muito sentido só quando a gente tinha o sigma e o f, era só fazer um maior que o outro. Porém, quando a gente está trabalhando com mais componentes, aí sim é interessante isolar esse fator 1 aqui, tá bom? Então, lá na formulação da flexão simples oblíqua, temos que a gente tem que fazer duas garantias. Garantir que a tensão em x dividido pela resistência em x, por uma resistência, a qual a gente vai ver daqui a pouco, mais a tensão em y dividido pela resistência multiplicada por um fator km, ambas elas sejam menores ou igual a 1. E também que a tensão em x dividido pela resistência vezes o fator km mais a tensão em y dividido pela resistência seja menor ou igual a 1. Ok, então assim, aqui no nosso caso é uma seção retangular. Por conta disso, o nosso fator km ele é 0,5. Olha, Ramon, mas por que a norma ela fala isso, né? Com o grupo de estudos que temos, a gente deu uma pesquisada e encontrou que esse fator km veio de um artigo um pouco mais antigo. Ele leva em consideração, foi uma pesquisa feita que leva em consideração a seção, por ela ser retangular, e quando está submetida à flexão simples oblíqua, as extremidades dela, as fibras mais comprimidas ou tracionadas vão ser as extremidades ali, a quina, vamos dizer assim, da seção transversal. E existe uma redistribuição de esforços ali, porque ela tende a ser infinitamente pequena, aquela área lá no topo, aquela fibra. Existe uma redistribuição de esforços, ao qual permitiria uma redução desta tensão que está sendo aplicada lá, né? Ou seja, esse fator de segurança ali. Então, por isso do fator km. Já se fosse outras seções, que não a retangular, esse fator km é 1, ou seja, você não reduz mais nada. Tudo bem? Então, para seções retangulares, o fator km é 0,5.
O pior dos casos para a gente, agora falando da resistência, seria quando essa resistência fosse a resistência de compressão. Por quê? Porque ela é a menor. Então, quanto menor a resistência aqui, por estar no denominador, ela vai fazer com que esse fator de segurança seja o maior possível. Mas isso, claro, porque as nossas tensões de tração e compressão, elas são iguais. Se por um acaso fosse uma peça que não fosse retangular e as tensões de tração e compressão fossem diferentes, então eu teria que fazer, além desses dois cálculos para compressão, fazer também esses dois cálculos para a tração. Tudo bem? Então, quando não consigo garantir essa simetria, eu preciso fazer o cálculo para todos. Mas aqui, como elas são iguais, eu já consigo deduzir que o pior dos casos seria a compressão para a gente. Substituindo valores, então, os valores encontrados anteriormente, vamos ter um fator de 0,89, ou seja, 89% da capacidade de resistência desta peça está sendo solicitada. Por ser menor que 1, a segurança está garantida. Então, ok. Já aplicando o KM na primeira parcela, vamos ter um fator de 0,79, também menor que 1, portanto, ok. Ela passa, ambas as direções são atendidas, né, nesta avaliação do estado limite último. Bom, gostaria de agradecer então a todos vocês e até mais.